Boa tarde a todos. Vou tentar falar em português devagar, certo? Porque não ouso, entendo espanhol, mas não ouso falar em espanhol. Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de falar para vocês dessa comparação de livros didáticos de vários países. Tive a oportunidade de fazer e vou justificar que isso me preocupou. Halson tem um artigo de 2013 onde ele diz que os livros didáticos, no sentido de coerência, eles desempenham e vão continuar a desempenhar sempre um papel vital na educação matemática, nos objetivos da educação matemática, e não apenas em momentos de avaliações. E no Brasil não é diferente. Os livros didáticos são a maior fonte usada pelos professores brasileiros para planejarem suas atividades de sala de aula. Desde 1997, o governo brasileiro analisa livros didáticos e distribui os aprovados por essa comissão do governo, distribui a todas gratuitamente a todas as escolas públicas do país. Como é que se dá isso? Como é que se dá isso? Lá pelo mês de outubro, os professores da escola escolhem 3 títulos autorizados pelo governo e mandam para o governo, e para o ano seguinte o governo tenta enviar para a escola um daqueles 3 livros escolhidos. Infelizmente, isso nem sempre acontece. Às vezes uma escola recebe um livro que não estava na sua lista. As razões são meio escusas para isso, mas em geral é isso que acontece. Então, é imprescindível que esses livros distribuídos pelo governo sejam impecáveis quanto à coerência, quanto os atributos, a coerência, a clareza, a precisão nas suas explicações, a clareza quanto à apresentação do cerne da questão sendo discutida. Então, esses são alguns atributos que deveriam ser esperados de um livro didático, segundo Halson. E eu incluiria ainda a seguinte questão: os livros didáticos proporcionam aos estudantes a oportunidade de experienciar o pensamento abstrato matemático, o método matemático? Bom, a análise que o governo brasileiro promoveu teve pontos positivos. Muitos dos livros didáticos não eram aprovados pelo governo e algumas frases, temas que não estavam muito bem apresentados, melhoraram as suas apresentações. O exemplo é a definição de número primo. Eu vou comentar isso daqui a pouco. Mas ainda se é possível encontrar
nesses livros aprovados pelo governo, aspectos que são criticáveis com relação a esses atributos aqui listados. Então, quando eu comecei a trabalhar no pós-graduação em ensino de matemática, que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem há 10 anos já, eu comecei a olhar livros didáticos, a analisar livros didáticos, que era uma coisa que eu não olhava, não me preocupava em olhar, apesar de dar aula para a licenciatura. E fiquei muito impressionada com esses vários tópicos criticáveis dentro dos livros, várias frases criticáveis dentro dos livros. Então, lá pelas tantas, eu me preocupei me fiz a seguinte pergunta: será que esses aspectos que eu tanto critico nos livros brasileiros também aparecem em livros estrangeiros? E tive a oportunidade de conseguir alguns exemplares de livros estrangeiros, sempre com alguma indicação, não apenas olhando na internet alguma editora que vendesse livros de matemática. Então, esse eu considero apenas um estudo piloto e trago, então, algumas comparações entre os livros estrangeiros. Então, trazendo alguns recortes desses livros, sempre comparando o que eu achava nos livros brasileiros com o que eu achava nos livros achei nos livros estrangeiros. Então, comecemos por uma coisa mais ou menos simples, que é a definição de número primo. A pergunta se 1 é número primo é uma pergunta que incomoda, é uma questão para muitos professores brasileiros. E tem um artigo de Brent Davis, justamente o título é Is One a Prime Number?, onde ele relata que para muitos professores do Canadá, essa também é uma questão. Bom, então, em 1999, um livro didático brasileiro dizia que os números primos não podem ser escritos como produtos de outros números. Portanto, um número primo não é um múltiplo de outros números, além de 1 e ele mesmo. Bom, com essa frase, então 1 se torna um número primo, com essa afirmação. Uma outra definição análoga, quer dizer, uma definição análoga foi achada também num livro italiano de 2009. Se a gente quer ser coerente com o teorema fundamental da aritmética, que afirma que a fatoração que a fatoração é única em primos, então o 1 não pode ser um número primo. Né? Num outro livro brasileiro, de 2009 também podemos encontrar desculpem, a primeira definição aqui era de 1999 no livro brasileiro, e aí em 2009 podemos encontrar uma definição que usa agora que o número para ser primo ele tem que ter exatamente 2 divisores, mas que usa agora uma condição desnecessária. O número tem que ser maior do que 1. Bom, se ele tem exatamente 2 divisores, ele não pode ser 1. Ele não pode ser nem 0 nem 1. Né? Então, ainda, eu considero que essa definição já foi um efeito das avaliações do governo, demonstrando que essa definição não está boa. Mas
o autor, esse autor, não me recordo se é o mesmo, esse autor ainda não está com uma definição boa, porque está incluindo ali condições dispensáveis. Certo? Estou falando muito rápido? Não? Tá bem? Tá. Esse mesmo autor repete a definição num livro de 2012. Essas avaliações do governo são feitas de 3 em 3 anos. Ou seja, isso mostra que a comissão que avaliou esse livro em 2012 não percebeu esse deslize, digamos assim. Chamemos de deslize. Não? Ele repete e é ainda aceito pelo governo. Um outro aspecto. Os diagramas que ilustram a inclusão a relação de inclusão entre os conjuntos numéricos. Esses diagramas, que podem ser considerados digamos, ilustrando a inclusão de conjuntos numéricos, eles podem sugerir uma misconception, é um termo conhecido para muitos, a saber, olhando esses 3 diagramas, os 2 primeiros brasileiros, o terceiro alemão, de um livro alemão, o que ali a gente pode constatar? Nos 2 primeiros, o conjunto dos números irracionais menor do que o conjunto dos números racionais. De alguma maneira, um tamanho, digamos. No livro alemão, mais ou menos do mesmo tamanho, mas só tem 2 números irracionais frente a 6 números racionais. Né? Bom, o que acontece no Brasil? No Brasil, o ensino de números irracionais é muito precário. Então, o aluno fica com esse diagrama guardado na cabeça. Essa é a minha interpretação. E aí, experiência minha com alunos recém-ingressantes na universidade, pergunta para eles 6 exemplos de números irracionais, e eles dão raiz de 2, raiz de 3, π, às vezes e o número de ouro, e dizem que não lembram de um 6º exemplo. Eles precisam lembrar de um 6º exemplo. É dessa maneira que os números irracionais são ensinados, digamos, na escola. Apesar disso, então, um outro momento em que eles trabalham com números irracionais é num capítulo normalmente intitulado computando com radicais ou calculando cálculo com radicais, certo? Então, eles aprendem a somar 3 mais raiz de 2 com 5 menos raiz de 2, certo? Mas ninguém pergunta para eles, nem nenhum livro é perguntado para eles se o número de raiz de 2 mais 5 menos 2 raiz de 2 é um número irracional ou não. Então, eles ficam com uma dificuldade muito grande de exemplos de números irracionais. E quando a gente pergunta quem é maior, o conjunto dos números racionais ou irracionais, o que vem na cabeça é esse diagrama. Ou seja, números irracionais sendo uma exceção dentro do conjunto de números reais. Tá? Bom, eu acreditava que em países em que a escola básica trabalha também com limites e derivadas, que ficava oportunizado a discussão que voltava à tona a discussão de números irracionais e que essa ideia, então, não ficava registrada para o aluno que o conjunto dos números irracionais é menor do que os racionais. Mas, agora, em janeiro, eu tive a oportunidade de apresentar esse trabalho na Alemanha
onde eu sei que eles estudam limites e derivadas durante a escola, e a plateia inteira se olhou e disse não, eles continuam com essa mesma misconception, apesar de estudar introdução ao cálculo. Aí eu tenho uma pergunta para vocês. Aqui no Chile, estuda-se limite e derivada na escola? Não. Y hay un capítulo en la especialización de matemáticas que se llama procesos límite o algo así. Proceso infinito. Proceso infinito. En donde no se llega a derivadas, pero se estudia, es una aproximación a la idea de límite. Certo, certo. Intuitiva. Sim, sim. Aham. Aparece serie, tipo... E uma pergunta, e acontece isso também de pedir seis exemplos de números irracionais e eles não... Parece que fuera muy raro. Llegarán a los 3 ejemplos aquí. Bom, tá como corrido. Tá cortando o título aqui. Abajo y arriba. Não, abaixo não está cortando, está cortando em cima o título aqui. ¿Y si abro el PPT? ¿Mejor? Podemos experimentar. Un PDF. Es que este era PDF. Ahí. Vamos a hacer Ahí, sí. Aí. Tá. Aí sim. Deu, então. Obrigada. Bom, uma outra, então, um outro aspecto foi a definição de número irracional. David Tall define um conflito conflict in thinking, e diz que isso acontece quando a interpretação de uma informação se torna incoerente em outros contextos. Se interpreta mal uma informação num determinado contexto e se passa essa informação... Não é que se interpreta mal. Se interpreta uma afirmação num contexto e se transporta essa informação para um outro contexto e ali eu tenho uma incoerência. O exemplo que ele dá para isso é, por exemplo, os números naturais inteiros admitem o conceito de sucessor. Aí o aluno aumenta o seu universo numérico, passa para números racionais e acha que lá nos racionais continua havendo valendo a ideia de sucessor. Ou todo número continua tendo sucessor. E eu acho que um conflito, então um tipo desses, um conflito em thinking, que pode ocorrer no momento em que falta precisão nas definições, em muitas definições de números irracionais encontradas nos livros didáticos. Por exemplo, um número irracional é um número cuja expansão decimal não é finita nem periódica. Bom, essa frase sugere que todo número tenha uma expansão decimal. E isso não é verdade, por exemplo, os números complexos. Então, futuramente, o aluno vai aprender números complexos e isso não se mantém lá. E, além disso, números complexos, eu consigo provar que um número complexo, que o número i não tem expansão decimal. Num livro de Singapura, diz algo parecido, que a expansão, que o número decimal 0,5 pode ser expresso como um meio e, portanto, é racional, que, no entanto, existem números que não podem ser escritos como frações e esses números são chamados de racionais. Então,
Desculpem, aqui eu disse uma coisa errada. É que o número i não é racional, e a mesma coisa aqui. O número i não se escreve como fração, e isso pode ser provado, e então, no entanto, ele também não tem expansão decimal. Bom, se a gente compara com um livro didático alemão, onde a palavra pode faz toda a diferença, então, números que podem ser representados por uma expansão decimal não periódica e não finita são ditos números irracionais. E aí não tem nada a contestar. São aqueles números que admitem uma expansão decimal, mas que não são periódicos nem finitos. Certo? Oi. Outro aspecto, a definição de π. Na minha opinião, falta concentrar na parte essencial do conceito, e essa falta de se concentrar no conceito leva à seguinte incoerência. Π é um número irracional aproximadamente igual a 3,14, mas muitos livros tratam aproximações como igualdades, não escrevem o símbolo aproximado, escrevem um símbolo igual, e então π vira um irracional e igual a 3,14. Isso foi encontrado em livros brasileiros, mas também um livro japonês, felizmente traduzido para o espanhol, então, que eu consegui ler. Então, lá está escrita a fórmula de diferença igual a diâmetro vezes 3,14. Então, o que eu acrescento aqui é que, além de levar a uma incoerência, isso pode causar um obstáculo no aprendizado de números irracionais. Se a gente quer que o aluno perceba que todo número irracional pode ser aproximado arbitrariamente por números racionais, quando eu escrevo igualdade, eu engesso isso, eu não torno isso possível, aproximar arbitrariamente. Não? Bom, e a definição de ângulo foi uma coisa, o conceito de ângulo foi uma coisa interessante, porque eu pude encontrar 3 maneiras diferentes de lidar com o conceito ângulo. A primeira maneira foi definindo ângulo é a união de 2 semirretas com a mesma origem. Isso foi encontrado em livros brasileiros, em alguns livros brasileiros. O que fica um tanto estranho, se ele é só um conjunto de pontos, fica um tanto estranho eu medir esse conjunto de pontos. Quando eu vou medir na escola com a criança esse conjunto de pontos, eu faço isso. Eu afinal, acabo medindo uma região. Né? Então, é muito estranho definir um conjunto como só um conjunto de pontos. Bom, uma outra definição, ângulo, é uma porção do plano que é limitada por 2 semirretas de mesma origem. E aí essa definição foi encontrada em livros brasileiros, um livro italiano e um livro português. No entanto, o livro português também usa a frase 2 semirretas de mesma origem formam um ângulo, em português, pode ser o artigo indefinido e pode ser o artigo definido contando. Então, não é claro no livro português se eles estão dizendo que
duas semirretas de mesma origem formam um ângulo só, né? ou se podem formar um ângulo arbitrário. Então, alguns desses livros aqui, brasileiros e italiano, eles mencionam que duas semirretas de mesma origem, elas determinam duas regiões no plano. Então, na verdade, elas determinam dois ângulos, certo? O livro português usa essa definição, mas usa essa frase também. Um livro de Singapura, ele diz que um ângulo é formado entre duas retas ou semirretas que se encontram num ponto. E na página seguinte, ele diz que um ângulo pode ser nomeado usando letras para representar pontos sobre essas semirretas e a origem. Só que ele vai representar e precisa de um símbolo a mais para indicar com precisão qual região que ele estava se referindo. Então, não é verdade que um ângulo fica bem nomeado só a partir dessas três letras. Não? Bom, e a terceira maneira de lidar com a ideia de ângulo encontrada em livros didáticos foi uma que não apresenta definição e apresenta apenas a ideia, através de desenhos. Então, tanto o livro brasileiro quanto o livro francês, eles dão um jeito de indicar qual região eles estão se referindo do plano. Né? Bom, mas, então, o livro didático francês trabalha só dessa maneira. Mas no livro do professor, ele é muito claro. Ele diz o seguinte: a noção de ângulo é complexa. É comum que se identifique ângulo com a sua medida, esquecendo que ângulo é um objeto geométrico. Ele é a porção do plano limitada por duas semirretas de mesma origem, também chamado de setor angular. Bom, e o outro aspecto é o item que eu acrescentei com relação ao livro didático oportuniza ao aluno experienciar o método matemático, pensamento genérico, o método de argumentar precisamente em matemática, né? Bom, então o que acontece é muito comum nos livros brasileiros. Quando se trata, por exemplo, de mencionar as propriedades das operações, é muito comum dar-se apenas dois exemplos e depois afirmar a propriedade, só a partir de dois exemplos, no máximo. E isso foi encontrado também num livro espanhol que dizia apenas assim: compare as duas expressões abaixo e observe que se obtém o mesmo resultado. Então, na verdade, estava com um exemplo só, no livro espanhol, era pior. E aí concluiu que a potência de um produto é igual ao produto das potências, dos fatores. Certo? David Toll se refere a generic thinking como sendo pensar em cima de um exemplo que seja suficientemente genérico. Ou seja, um exemplo que ao discutir o exemplo, o que a gente está usando é a ideia geral, né? O exemplo é um bom exemplo porque ele está representando a ideia geral, né? Então, eu acredito que, quando eu olhei o livro de Singapura, eu achei que eles estavam um pouco apelando para essa
para esse recurso. Porque eles escrevem assim: sabemos que 2 mais 4 é 6 e 4 mais 2 é 6. Então, 2 mais 4 igual a 4 mais 2. Aí a mesma coisa para multiplicação. E aí, bom, eu interpretei essa frase: you will notice que a ordem não vai mudar. Tem uma pequena diferença daqui para cá, né? Então, talvez eles estivessem apelando para um método, para um exemplo suficientemente genérico. Eu não discordo desse recurso. Muitas vezes, demonstrar para o aluno genericamente é bastante pesado, conforme o nível escolar. No entanto, o aluno pode não perceber esse caráter genérico daquele exemplo se não tiver sido exposto antes a exemplos de afirmações que têm exemplos que a confirmam e exemplos que a refutam. Afirmações que têm exemplos que a tornam verdadeiras e exemplos que a tornam falsas, para ele apreciar mais o exemplo suficientemente genérico. E então, esse tipo de afirmações não foram encontradas em nenhum dos livros analisados. Até hoje eu não encontrei esse tipo de atividades, por exemplo, nos livros. Decida se é verdadeiro ou falso. E ele vai ver que para alguns exemplos é e para outros exemplos não é, por exemplo. Bom, comparando com um livro alemão, onde a propriedade, aquela das potências, ela é realmente demonstrada com elementos genéricos. Eu não estou aqui enfatizando a linguagem simbólica. Não é isso que eu estou querendo chamar atenção. Por quê? Porque essa argumentação... isso aqui está escrito, como é? Nós conjecturamos e confirmamos, demonstramos. Certo? Então, eu não estou aqui afirmando que a linguagem simbólica deve entrar de qualquer maneira, em qualquer nível. Não é isso. Eu estou falando do caráter genérico da argumentação. Porque essa argumentação podia ser feita genericamente, sem a linguagem simbólica. E é uma demonstração igual. Então, não é isso que eu estou querendo chamar atenção aí. Bom, então, esses foram alguns aspectos. Nos livros brasileiros tem muito mais aspectos a serem criticados. Esses foram alguns aspectos que eu achei também em livros estrangeiros. Então, algumas conclusões desse estudo. Com relação aos livros didáticos brasileiros, eu saliento que um aspecto que distingue a matemática como ciência de todas as outras é ser baseada na dedução, no método dedutivo. Então, se a gente quer que a escola tenha o papel de oferecer ao aluno todo o patrimônio cultural e científico da humanidade, dar uma ideia para ele de tudo que existe, então a ciência a matemática tem que entrar ali, e a ciência entrar na escola significa entrar com o método dedutivo. Então, os tópicos aqui apontados, bem como vários outros que não foram aqui mencionados, de livros didáticos de matemática, mostram o quão longe os livros didáticos brasileiros estão do método matemático, desse objetivo ser atingido. Então,
eu acho que muito mais atenção tem que ser apontada, prestada atenção para esse aspecto nos livros brasileiros, principalmente aqueles que são distribuídos pelo governo para as escolas públicas. Né? Bom, com respeito aos livros estrangeiros, eu não tenho a menor pretensão de que essa análise seja uma análise global do livro. O que eu apontei aqui são coisas pontuais. Eu não peguei nenhum livro estrangeiro e olhei todo o livro. Eu fui procurando no livro os aspectos que eu criticava dos brasileiros. Então, está longe de ser uma avaliação dos livros estrangeiros, certo? E com respeito à comparação livro brasileiro e livro estrangeiro, eu tinha lido em algum artigo que muitas vezes não era possível comparar países, livros didáticos de países, por causa da cultura, pelos aspectos sociais, etc. E eu concluí que nessa comparação é possível de ser feita assim entre países diferentes, porque afinal o que a gente aqui prestou atenção foi exclusivamente a linguagem universal matemática e não se determinado conteúdo é abordado num país ou não é, porque isso pode ser ter a ver com a situação cultural de cada país, né? Agora, aqui não, eu estava analisando exclusivamente a ciência matemática, digamos assim. E o fato de que alguns tópicos, como números irracionais, serem maltratados em vários países, em vários livros didáticos de vários países, é claro que tem grande chance de estar indicando que é um conteúdo efetivamente difícil de ser ensinado, né? Então, bom, cada um opta por não detalhar tanto uma coisa e afinal o texto não fica bom, né? Bom, era isso que eu tinha. Aqui estão as referências dos livros didáticos. Esse aqui está incompleto, eu esqueci de pegar. E eu tenho muita curiosidade em agora levar comigo uma coleção chilena, porque eu não tenho nenhuma coleção da América do Sul, com exceção do Brasil. Então, assim, eu quero de vocês uma indicação do que seja o mais vendido, o mais utilizado, ou que seja considerado o melhor, né? Mesmo porque a gente vai comparando e vai tirando não só os aspectos negativos, vai tirando também os aspectos positivos. Olha aqui, olha a solução que esse país encontrou para a coisa. Como eu ultimamente, estava falando com a Salomé, que ultimamente eu ando muito encantada com o método de Singapura. Assim, estou tentando ler bastante e realmente eles conseguem propor aos alunos problemas em séries anteriores só porque eles usam como resolução o método de Singapura, o método pictórico. E isso é muito interessante, assim, né? No livro de vocês de números, aparece muito resoluções com esse método, né? Bueno. É isso. Preguntas, comentarios. Me parece que dos láminas anteriores. ¿Más abajo? Esa. Esto de la afirmación que tú haces sobre que la ciencia matemática
está basada en la deducción. ¿Ya? Yo pienso que está correcta, pero tiene también otra mirada. La ciencia matemática queda basada y ordenada solo en deducción una vez que ha sido pensada. Cuando se piensa, pero hay mucho de invento, hay mucho de prueba y error, ¿ya? Que yo creo que también está lejos de estos textos, sospecho. La matemática no solo es deductiva, también es inductiva. Cuando se construye la matemática es inductiva. Entonces, esos dos aspectos que son cruciales en la matemática, normalmente uno los ve ajenos. É que quando a gente se propõe a apresentar argumentações em sala de aula, a gente traz isso junto, né? Porque a gente tenta motivar a afirmação, o teorema, digamos assim, a gente tenta motivar e com isso aparecem as conjecturas, aparecem as induções, né? Então, pelo menos, eu acho que quando a gente se compromete com o método dedutivo, isso vem junto naturalmente, eu acho. Mas, não, assim, na discussão, na discussão com o aluno, né? Porque é a maneira de construir a matemática. Exatamente. A gente busca que o aluno descubra junto, né, a coisa e acaba vindo essas coisas junto. Né? Mas tem toda a razão. Uhum. Pregunta. Una cosa, curiosidad. ¿Cómo es porque estos libros que se analizan, que llegan a las escuelas, también obedecen a un cierto mandato tal vez del gobierno? Aquí en Chile pasa así. El gobierno pide que se hagan libros de acuerdo a ciertos parámetros curriculares nacionais. Y a ciertas... ¿Cómo funciona eso en Brasil? Porque acá se licita, se revisa y quedan... Es muy parecido, ¿eh? Quedan 2 títulos, creo que son 2 títulos, y cada escuela elige uno. Pero ¿cómo funciona en Brasil? ¿También funciona, el gobierno da los parámetros y explica... Sim, os autores então vão ter que escrever o livro de acordo com esses parâmetros e a comissão do governo que analisa esses livros vai prestar atenção nos parâmetros, se os parâmetros estão sendo seguidos ou não, né? Por ejemplo, la falta de rigurosidad en las definiciones o la falta de justificaciones, porque a veces no son, como tú decías, son ejemplos genéricos. Tal vez puede obedecer a eso también, a lo poco énfasis que se ponga en eso. Os parâmetros brasileiros, eles não deixam muito claro o método dedutivo. Eles falam em argumentação, mas eles aceitam como argumentação um exemplo. Então, às vezes, assim, não é muito claro, e aí, bom, se não é muito claro, não aparecendo... Acá a veces se entiende demostração como mostrar exemplo. Mostração, como mostração. En Chile es tan extenso, nosotros participamos mucho evaluando libros por largo tiempo para el Ministerio, pero el Ministerio tiene una pauta con muchos detalles y dentro de todo eso, y esos son obligatorios porque quedan puestos como la base de la licitación, y entonces uno tiene que responder a ese requerimiento y difícilmente puede sancionar alguna cosa que no estaba ahí. Exatamente. Por ejemplo, rigurosidad en las definiciones va a quedar como una cosa más entre un millón de otras. Y el puntaje puede ser ese superior a otro y no son invalidantes. Y queda aprobado un libro que todos sabemos que tiene definiciones que no son rigurosas, pero cumplía con todas as outras coisas, que eram tantas. Essa é a reclamação que eu ouço de colegas que participaram dessa... Eles acham que o livro é horrível, no entanto, as respostas, as perguntas são todas positivas, assim. E aí o livro é aprovado porque não tem um espaço para dizer assim, bom, mas
Tem alguma coisa que você critica e que considera que ele mereça não ser aprovado, né? Não tem esse espaço, né? Con respecto al mismo tema, uno se imagina que en un país que son relativamente buenos, y esos deberían irse mejorando. De alguna manera, que el libro usando los dos de ser mejorado. Eu já sugeri membros, coordenadores dessa comissão avaliadora, que exista uma errata para os livros que estão sendo aceitos, porque tudo bem, pode ser que um livro novo tenha lá algumas frases a serem melhoradas. Mas que boa ideia, e isso nunca apareceu. E isso é um compromisso, digamos assim, que quase que as pessoas que escrevem livros deveriam ter, hoje em dia, com a internet tão presente, né? Bom, não sei como é aqui no Chile, mas no Brasil a coisa está muito nas mãos das editoras. Então, a editora não submete o seu melhor autor, ela submete o seu maior autor, porque o governo paga por caderninho de impressão que forma um livro. Então, o que está acontecendo? Num ano, um livro é aprovado com uma figura de peixinho desse tamanho. 3 anos depois, o livro aparece com um peixinho desse tamanho. E assim vai, os livros são grossos. Oi? Peixe. O animal peixe no mar. El libro sea más grande. Acá se hace, acá es al revés. Que hay un número mínimo. No, yo creo que hay como un número mínimo de páginas. Y máximo. Y máximo. Ya, mínimo y máximo. Isso bom. Isso já evita, né? Mas, então, está muito nas mãos das editoras. Tem um autor brasileiro que era bem aceito, famoso, digamos assim, porque era sempre aprovado. De repente, a sua coleção não foi aprovada. E assim, quem olhou o livro disse que o livro estava bem bom. Então, por que não foi aprovado? Acho que não foi aprovado, por quê? Porque a sua editora nem sequer mandou o livro dele. Preferiu um outro, enviar um outro. Né? E assim vai. A coisa politicamente é complicada, isso. Né? E de graça vem não são os melhores livros que vão para as escolas públicas. Não. Uma outra situação que é vergonhoso, na minha opinião, é ter autores que escrevem um livro para as escolas públicas e um outro livro para as escolas particulares. Porque as escolas públicas têm que obedecer aos parâmetros, às normas do livro. E a escola particular não. Então, cada vez o desnível fica maior entre escolas públicas e privadas, né? Una pregunta en un poco el tema. En Brasil, además de los libros de texto, ¿hay otras ayudas a las matemáticas? ¿A otras o qué? Ayuda. Otros recursos. Otros recursos. Ahora, ¿por qué lo pregunto? Porque me acordé de un libro que me gusta mucho, que es un cuento escrito por un profesor brasileño, que se llama El hombre que calculaba. Sí. Es muy bueno, es una ayuda a las matemáticas. Bom, esse exemplo é muito especial, esse livro. Porque é antigo, é escrito por uma pessoa que não era professor de matemática, simplesmente que gostava de matemática, e trazia problemas interessantes, assim, não? Mas o que tem a mais de recursos são os recursos da internet, que eu acho que tem em todos os países, assim, né? O governo teve uma época teve uma época que eu era avaliadora desses objetos educacionais que apareciam no site do governo, do Ministério da Educação.
e havia nessa época uma parceria com o governo da Espanha, com outros governos. Então a ideia é que os governos aprovavam certos produtos digitais no seu país e automaticamente o Ministério da Educação do outro país publicava no seu site também. Isso não deu muito certo, na minha opinião. Não sei como é que caminhou. Enquanto eu era avaliadora, eu tinha criticado bastante isso, porque apareciam coisas muito mal avaliadas no outro país. Assim, né? Em Brasil não se utiliza utilizar por iniciativa personal ou iniciativa de alguma escola livros de outros países? Não, nunca ouvi falar assim. ¿Vocês fazem isso aqui? Yo he visto, por ejemplo, yo en mi casa tengo libros de Argentina y de España, y algunos de Inglaterra. De repente cuando encuentro un libro bueno... Sí, pero es como tuyo. Sí, por supuesto, eso me refiero con... Porque acá se ha hecho cosas con Singapur, yo creo. El método Singapur, por ejemplo, se tradujeron libros de Singapur. Sí. De hecho, antes que se tradujeron, había algunos colegios que lo usaban. Que lo usaban, claro, que usaban los libros en inglés. Colegios particulares. Particulares. Escuelas privadas pueden usar libros de otro lado. De California también han usado. Ah, é libros. verdade. Pero eso igual es una minoría. Sí, son Es escuelas muy privadas. poquito, claro. Son caras. Son caras, son escuelas excepcionales, digamos. de alguna manera. Y la Asociación de Colegios Ingleses usa pero Cuando nosotros trabajábamos con el Ministerio evaluando los textos escolares que se presentaban al concurso, el Ministerio se interesó en hacer un congreso con gente que investigaba, se preocupaba de textos escolares, y nos llevamos una gran sorpresa al invitar a personas que tenían autoridad y responsabilidad en la formación de profesores, que no le daban ninguna importancia a los textos escolares, a pesar de ser una herramienta importante del profesor que ellos están formando. Y al revés, era más bien a nivel de los matemáticos, que había interés en los textos, Claro. que participaban escribiendo o criticando, entonces, pero en muchas escuelas de pedagogía encontraron que era tonto preocuparse de los textos escolares. Aham. O que eu mencionei aqui, que o... La formación de profesores. Se usa. Pois é, eu acho que a Maria Alice estava me contando o que a Salomé estava fazendo aqui. Eu acho que vocês estão mais organizados nos cursos de formação de professores. Eu acho. Não? Eu particularmente estou acreditando muito na formação de professores. Então, a Sociedade Brasileira de Matemática, de uns 8 anos para cá, antes só se dedicava à matemática pura, a matemática aplicada ou pura, mas não se dedicava ao ensino. E de uns 8 anos para cá começou a se dedicar ao ensino. E então ela criou um mestrado profissionalizante nacional. Então é o mesmo programa para todo o país. Então tem uns 50 polos espalhados no país e para melhorar a formação do professor. Só que no momento a proposta é de ensinar matemática. Não tem nada de discussão com o ensino. Mas é um começo. Eu critiquei bastante esse programa pela falta de conexão com o ensino, na época em que ele estava sendo criado, mas hoje eu vejo uma grande vantagem, uma grande consequência disso, foi que se criou uma Associação Nacional de Professores de Matemática. Não é que não existissem outras, existiam outras associações nacionais, mas resolveram criar, basicamente formada com os professores formados por esse mestrado. E então, de 2 em 2 anos, se tem um simpósio nacional, e já teve o primeiro, esse ano terá o segundo, 2 anos depois, e no meio dele se tem simpósios regionais.
Então, eu tenho participado de todos eles com oficina e um grupo de trabalho. E o que eu percebo é, entre esses professores, uma garra muito grande, uma vontade muito grande de melhorar. Então, isso, para mim, foi assim uma consequência desse programa mestrado profissional, que inesperada, assim, foi inesperado para todo mundo. Foi uma ideia que surgiu depois que ele já tinha formado a primeira turma que continuar se atualizando, e então criaram todo essa política, assim. E as pessoas que participam são muito interessadas, de fato. Então, isso eu acho que foi um grande ganho, assim. E aí se aproveita, então, esses simpósios para fazer formações de professores, grupos de trabalho. E então, o que eu disse aqui no início, que o livro didático era a maior referência do professor para planejar as suas aulas, isso é uma frase dos parâmetros curriculares nacionais, que está no documento. Agora, o que a gente tem visto nesses simpósios é que a gente pergunta para os professores como é que, baseado em que você planeja suas aulas. Eles não dizem baseado no livro didático. A gente perguntou precisamente assim, que aspectos você analisa do livro didático quando você tem que escolher e mandar para o governo a listinha. E eles, basicamente, eles respondem a lista de exercícios, porque eles usam o livro didático para tema de casa do aluno. Então, os exercícios é que são importantes para eles. Então, eu acho que, em parte, se explica por que os textos são descuidados. Porque, afinal, os textos não são usados. Porque se os textos fossem usados, não faltaria professor que acharia algo estranho naquelas frases. Não? Acho que, basicamente, eles usam como exercícios. Então, agora, a dúvida que surgiu é, tá bom, então, baseado em que vocês... Então, agora no fim de abril, tem um simpósio. A nossa próxima pergunta para eles vai ser, baseado em que você planeja suas aulas? Não sei se é na internet, se vão catando coisas na internet, aulas prontas, né? Sobre el programa de